Olá, 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 queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia, mais uma manhã de quarta-feira. E manhã de quarta-feira é manhã destinada a estudos, não é verdade? E nós estamos aqui com o nosso reverendo Davidson. Ele vai, mais uma vez, dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo. Lashon Hara e Lashon Tov. Agora acho que eu consegui falar. Ele vai dar sequência nos estudos, mas para isso eu vou orar primeiro e logo em seguida já vou liberar para que ele possa estar então é, nos conduzindo no estudo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui as tuas bondosas mãos estão estendidas sobre nós, sobre o teu povo, sobre aqueles, Senhor, pelos quais dia e noite nós temos orado, temos apresentado diante de ti. Louvamos o teu nome também, Senhor, pelo dom da vida. Louvamos o teu nome, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvamos o teu nome, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. E queremos pedir, Senhor, por aqueles que já estão em deslocamento, quer indo para a escola, quer indo para o trabalho, quer, Senhor, retornando do trabalho, quer saindo para resolver alguma questão pessoal, que o Senhor abençoe a cada um deles. E pedimos também que o Senhor fale nessa manhã através do teu servo mais uma vez, e que nos leve a uma compreensão, Senhor, mais profunda a respeito daquilo que tu queres que venhamos a aprender neste dia e colocar em prática. Assim eu te oro e já te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos chamar então o nosso querido amigo. Vamos lá. Cadê o reverendo Davidson? Bom dia, reverendo. Tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você, com a sua família, com a igreja? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. E Amém, você, né? como é que você está? Estamos bem, graças a Deus, tudo funcionando bem, né? E só não tenho todo o dinheiro que você tem na sua conta, né? A gente consegue sobreviver, né? É, Entendi. Entendi. Meu amigo, eu vou saindo de fininho, porque eu sei que tem muita coisa boa aí para você compartilhar conosco nessa manhã, mas antes já quero deixar aí o meu agradecimento, a minha palavra de gratidão por você doar esse tempo conosco, nos fazendo compreender com mais profundidade as verdades do Evangelho. Tá bom, querido? amém. Fique à Obrigado, vontade, pastor Deus te Aderson. abençoe. Amém, obrigado. É sempre um prazer, né? Poder colaborar com o trabalho missionário também, né? O trabalho lá da Igreja Aracruz, sabendo que o Senhor tem uma grande bênção para a gente, né? Vamos colocar então aqui a tela, vou começar já a falar. Como sempre, a gente já começa a falar sobre indicação de literatura e eu vou começar tratando aqui de curso. Meu carro-chefe é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Você já vê aqui o valor, né? O curso ele é bem módico, ele é bem baratinho, mas o conteúdo é de primeira, eu posso garantir para você, tá? Por apenas R$ 50 no pagamento único, você consegue adquirir esse curso com aulas em vídeo e aprender a interpretar a Bíblia de modo profissional, como os profissionais fazem. O meu curso Introdução à Exegese Bíblica, ele é dedicado ao entendimento profundo das Escrituras. Você vai aprender aqui a técnica que grandes pastores, escritores e comentaristas da Bíblia usam. Então, basta você procurar na Hotmart o curso Introdução à Exegese Bíblica pelo meu nome, né? Davidson Pinhon. Aqui, este é um treinamento online avançado, 100% feito em vídeo, com passo a passo para você descobrir as verdades bíblicas por si só. Acredite, não tem preço você conseguir entender a Bíblia por si mesmo, né? Sem precisar estar sempre pedindo ajuda a alguém. Você vai conhecer a técnica que os grandes teólogos e escritores e professores usam para poder interpretar a Bíblia, né?
Além da qualidade das aulas, você poderá ter contato no grupo secreto de alunos com uma comunidade de pessoas que se ajudam e se apoiam em estudos bíblicos avançados, resolvendo as suas dúvidas bíblicas direto comigo. Você pode entrar em contato comigo para eu te ajudar, fazendo uma mentoria, né? Você tem então, ó, o valor de R$ 50 apenas é pagamento único. Você tem o curso vitalício para você sempre rever as matérias quando desejar. Você vai estudar do seu jeito, em qualquer dispositivo no seu tempo. São 8 aulas gravadas e 4 horas de conteúdo original, para você conhecer, de fato, o que a exegese bíblica pode fazer em favor dos seus estudos bíblicos, né. Então, se você gosta do meu canal, se você gosta dos estudos que eu apresento aqui com o pastor Aderson, na Igreja Congregacional de Aracruz, né, você vai conhecer por esse curso, vai conhecer o método, tá bom? O método que eu uso e vai aprender a aplicar na prática o método que eu uso. Olha o conteúdo aqui, ó. Você vai aprender o que é exegese, as abordagens exegéticas, o método, a perícope exegética, você vai entender o que que é isso. Os idiomas originais da Bíblia, versões da Bíblia em português. Inclusive, vai saber por que que existem tantas traduções em português da Bíblia e em outras línguas também, né? Por que existem tantas versões da Bíblia? Você vai saber aqui também. Os contextos exegéticos, né, de história, literário e canônico, a forma, a estrutura e o movimento do texto que você está analisando, paralelismos, inclusio e quiasmo, que são característicos da poesia hebraica e também presente em alguns livros proféticos. Você vai conhecer a análise detalhada da perícope, que é esse que é o seu objetivo de chegar, né? Depois você fará a síntese da perícope, reflexão teológica, e você vai entender um pouco mais sobre a exegese viva, ou seja, sempre fazendo exegese continuamente, recursos bibliográficos para você usar, recursos digitais e muito mais, né? Você vai conhecer a Bíblia como nunca você conheceu antes, tá? De fato, é um material que vai abençoar muito a sua vida, né? Para você que não me conhece ainda, eu sou pastor congregacional, mestre em ciência da religião, teólogo, professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento, escritor, licenciado em letras e literaturas. Eu integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Também sou publisher da editora Contextualizar. Eu posso publicar o seu livro se você tiver escrito o livro e não sabe como publicá-lo, né, para poder criar uma carreira de escritor ou de escritora à luz da Bíblia, tá bom? Então, recomendo aí o curso Introdução à Exegese Bíblica, vai de fato abençoar a sua vida, né? Além desse curso, tem os meus livros, né? Tem aqui o Now e Clap, você acha todos os meus livros aqui, ó, todos eles. Eu vou dar destaque a alguns aqui, que são os que eu considero os mais importantes, que envolvem inclusive o conteúdo bíblico, já que estamos falando de exegese, né? Então, eu quero chamar a sua atenção para o meu best-seller incontestável, o livro Revelações Originais do Salmo 23. É de longe o meu livro mais vendido, já se esgotou a terceira impressão dele. Mas aqui na Wiclap você faz a encomenda do seu livro, sem se preocupar se eu tenho ou não no estoque, né? E você vai ser muito abençoado, muito abençoada aqui, com todas as revelações do Salmo 23 à luz da língua original hebraica, tá? É um livro simples, um livro com muito conteúdo e, ao mesmo tempo, uma linguagem simplificada, mas uma linguagem profunda para você poder ser abençoado, tá?
Então, conheça as revelações originais do Salmo 23 à luz da língua hebraica. Além desse meu comentário, você também pode conhecer aqui o livro Proteção Divina no Curso da Vida, onde você pode conhecer as revelações originais do Salmo 91. Aqui é a mesma pegada à luz da Bíblia hebraica, o Salmo 91 também é explicado de modo simplificado, para você, mais do que deixar o Salmo 91 aberto na sua estante, aqui você vai de verdade, você vai conhecer a mensagem do Salmo 91, que é muito mais profunda e poderosa do que simplesmente deixar as páginas da Bíblia abertas, né, no Salmo 91, como se fazia antigamente, tá? Então, conheça Proteção Divina no Curso da Vida, o Salmo 91 explicado, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica. Em tua presença, o meu comentário do Salmo 139, também palavra por palavra, versículo por versículo, né? Uma bênção também você conhecer esse conteúdo que vai, de fato, trazer vitórias, né, espirituais para a sua vida espiritual, né? Então, encontre a intimidade com Deus quando você estuda com clareza o Salmo 139. E, por fim, o lançamento deste ano, o meu comentário do livro de Esther. Esther, a providência divina contra o antissemitismo. Ainda estamos num contexto sombrio no mundo, inclusive aqui no Brasil, onde há muito antissemitismo ainda, e Deus me mostrou que eu precisava lidar com esse assunto, para colocar aquela minha gota no oceano e trazer a minha contribuição sobre as questões do judaísmo e do antissemitismo crescente no Brasil. Então, se você de fato ama a palavra de Deus e ama também Israel, o povo que Deus escolheu, esse livro aqui foi feito para você. Eu fiz uma exegese do livro inteiro de Esther, que são 10 capítulos. Eu fiz então uma exegese inteira no livro, à luz da língua hebraica, da história, da arqueologia, à luz também dos costumes da época, todas as questões sociais, psicológicas, enfim. Tem muito conteúdo aqui para você entender o livro de Esther. E você vai entender também um pouco da história do antissemitismo, a própria história, né, do livro de Esther também, todos os fatores históricos ali, com os relatos, inclusive de autores que não eram religiosos, não é? Tem bastante destaque, então, para você conhecer o livro de Esther à luz, né, de todos esses conteúdos que eu pude produzir. Além disso, também tem na parte final do livro todo um entendimento escatológico. Então, é uma teologia aplicada na parte da escatologia para você conhecer qual o papel do livro de Esther, por que Deus trabalhou para preservar o seu povo, qual o objetivo teológico por trás. Então, de fato, é um livro que vai abençoar a sua vida, né? E você vai conhecer de verdade como o livro de Esther pode colaborar com você, né? Deixa eu só voltar aqui, que eu não coloquei aqui, o meu comentário também do livro de Jó, né? Um comentário muito conhecido também, que eu não posso deixar de fora, para fechar com você aqui essas indicações literárias, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Aqui não é capítulo por capítulo, versículo por versículo, seria uma tarefa humanamente impossível de completar, é apenas um volume, né? Mas é um livro de mais de 400 páginas, comentando todas as dificuldades e os temas principais do livro de Jó, um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, inclusive desvendando pela exegese o que levou Deus a permitir que Jó enfrentasse os sofrimentos como ele sofreu. Então, as questões envolvendo sofrimento humano, especialmente o sofrimento do justo, a integridade espiritual e moral diante de Deus, como Deus enxerga tudo isso,
e qual o propósito dele em permitir, inclusive, o nosso próprio sofrimento, tá? Um livro imperdível para você conhecer o que Deus tem revelado através do livro de Jó, tá bom? Muito bem. Estamos aqui então em nosso material, onde nós paramos na última aula, que foi a primeira aula de introdução ao nosso conteúdo. Nós estamos falando, né, nesse material aqui, dessa apostila aqui, Lashon Hara versus Lashon Hatov. E você pode pedir esse PDF aqui, essa apostila, de graça. Você pode pedir ao pastor Aderson, ou pode também fazer contato comigo e baixar esse PDF aqui no meu grupo do Telegram, um grupo chamado Exegese e Exposição Materiais. Nesse grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais, ali você tem acesso a todos os materiais que eu produzo nos estudos, inclusive esse PDF aqui já vai estar disponível para você lá, tá legal? Você também recebe lá os links dos meus estudos, tanto no meu canal quanto aqui na live também. Então, é uma bênção para você, tá bom? E trabalhamos aqui toda a parte introdutória, explicando o que é Lashon Hara, e Lashon Hatov, e agora vamos aprofundar um pouco mais aquilo que já vimos, né, na aula passada. O primeiro tópico que vamos começar a trabalhar hoje é o perigo mortal da Lashon Hara. E você vai se lembrar que Lashon Hara significa a língua má em hebraico, tá? Lashon Hara em hebraico é língua má. É a língua dedicada à maledicência, à maldade, às vezes até crueldade, aquela violência moral, a violência espiritual e emocional que a gente acaba querendo ou não querendo, mas geralmente é querendo, porque a língua má também envolve a intencionalidade. Portanto, quem pratica a Lashon Hara, a língua má, tem a intenção de maltratar, de praticar o mal, né? Ainda que seja uma intenção não lá muito consciente, mas é a intenção sim, ainda que seja lá brotando do inconsciente da pessoa, né? Então aqui, a Bíblia está repleta de advertências sobre o perigo das palavras destrutivas. Palavras destrutivas, corrosivas, são resultado da língua má. É a prática da língua má, né? E vai trazer como resultados a corrosão espiritual, emocional de alguém, a destruição de famílias, né, de reputações, de vidas, né, portanto. Então, a língua má, de fato, é uma forma muito terrível que a Bíblia condena terrivelmente, para a gente poder se livrar disso, para poder agradar o coração de Deus, né? Então, a Bíblia está, de fato, repleta de advertências sobre o perigo das palavras destrutivas. A Lashon Hara, a língua má, contamina o corpo, destrói amizades e fere o coração. Jesus disse que seremos julgados por nossas próprias palavras. Ele falou isso em Mateus, capítulo 12, versículos de 36 e 37, que eu vou ler aqui para você, na Nova Almeida Atualizada, né? Mateus 12, 36 e 37, que diz: Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, você já vê aqui nesses dois versículos que toda a palavra que a gente fala, a palavra inútil, frívola, a palavra frouxa, de maldade intencional ou não, às vezes é uma piada mal colocada, uma maldade que você fala, uma frase de duplo sentido, levando a pessoa a pensar mal, né? A ver malícia também no seu pensamento, na sua palavra. Então, tudo isso aqui a gente vai dar contas a Deus no dia do juízo final. Nenhuma das nossas palavras vai passar
despercebida diante de Deus. E isso deveria preocupar o nosso coração, porque de fato, quando emprestamos a nossa boca para Satanás com a técnica, né, a tática da língua amada, la chorará, a gente vai, na verdade, se distanciar cada vez mais de Deus e vai até mesmo atrair maldições também envolvendo palavras, maldições até espirituais para a nossa própria existência, para a nossa própria vida. Entenda como uma sujeira, e quanto mais você se suja e menos você se limpa, mais encardido e tomado pela sujeira você vai acabar ficando, né? E é terrível. É insuportável, né, conviver com sujeira no corpo durante muito tempo. Bom, então a gente está vendo aqui que a Lachorrará, a língua má, ela pode matar reputações e relacionamentos. E temos alguns versículos aqui, né, para a gente olhar. Temos aqui o mesmo versículo, que ele é repetido em duas passagens de Provérbios, mas é a mesma frase, tá? Essa que está aqui, ó. Ela aparece em Provérbios 18, versículo 8, e também em Provérbios 26, versículo 22. É a mesma frase, que é essa aqui. As palavras do caluniador são como petiscos, descem até o íntimo do estômago. Então aqui se refere ao modo fácil e até saboroso que a gente acaba experimentando as palavras de um caluniador, não é? Para o caluniador, quando ele fala calúnia, a calúnia desce fácil, né, doce. É como esses petiscos, né, que descem direto ao estômago. É como aquela propaganda antiga da escola, né, que desce redondo. Mais ou menos isso, né? As palavras do caluniador descem redondo, é nesse sentido, porque desce fácil. E para o paladar do caluniador, né, a calúnia ela é doce. Mas é claro, para os ouvidos de quem recebe a calúnia, ela é muito amarga, porque é uma destruição de reputação e até de relacionamentos. Então, preste atenção a esse texto aqui de Provérbios, né? Que aparece em dois versículos de tão importante que essa frase é. Ela é repetida em dois versículos, tá vendo? As palavras do caluniador são como petiscos que desce até o íntimo do estômago. Desce fácil, desce redondo, não é? Até o íntimo do estômago. Ou seja, ela é internalizada pelo caluniador de modo fácil. Mas são palavras destruidoras, que também vão destruir o próprio caluniador com o passar do tempo. E o caluniador, na hora que sente o gosto doce, né, da calúnia dos outros, ele não percebe o quanto vai destruir-se a si próprio, tá bom? Outro texto é Provérbios, capítulo 16, versículo 28, que diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então você vê aqui que, de fato, é o assassinato de reputações e também de relacionamentos, não é? Porque o homem que espalha contendas, ele é o quê? É perverso. Ele tem perversão. Ele está com o coração corrompido. O coração desse homem está corrompido pela perversão. E, como resultado disso, ele espalha as contendas. E o difamador, aquele que difama, né? Aquele que fala mal, ainda que seja verdade até a maldade que ele observou na pessoa, né? E haja de fato um pecado ali, haja uma maldade ali qualquer, mas o difamador, ele vai estar praticando a lachorrará de modo a condenar-se a si próprio perante Deus, quando ele condena o outro, né? Ele está experimentando então uma experiência de maldade, uma experiência muito negativa, tanto para o outro, em primeiro lugar, quanto para ele também, mais à frente, né? Em médio prazo. Então, o homem perverso espalha contendas
E o difamador separa os maiores amigos. Aqui é um recurso da exegese, que se você fizer o meu curso, né, comprar meu curso e fazer e estudar, você vai aprender, que é o recurso literário, poético, do paralelismo. Nesse caso aqui, é o paralelismo sintético, que repete a mesma ideia com frases diferentes para reforçar a mensagem, tá? Então, Provérbios aqui ele usa muito de paralelismos. Esse aqui é o paralelismo, então, que aparece aqui. Porque o homem perverso espalha contendas é a ideia, não é uma frase que transmite uma ideia. E o difamador separa os maiores amigos está completando essa mesma ideia, está repetindo a mesma ideia. Então, nessa repetição, ele reforça a mensagem proferida pela ideia, tá legal? Então, aqui se trata de um paralelismo sintético, que vai trazer uma síntese da ideia, tá? Provérbios 20, 19 diz: o mexeriqueiro revela segredos, portanto, não te associes com ele, com quem fala demais, aliás, né? Então, o mexeriqueiro, ou aquele que se dedica a lachorrará, a maledicência, a palavra corrosiva, palavra destrutiva, ele revela segredos. Então, ele se torna não confiável. Se você tem um amigo assim, uma amiga, um amigo assim, que revela segredos, que tem a língua frouxa, né? Esse você pode classificá-lo como mexeriqueiro. Portanto, qual é a conclusão, né, de quem tem um amigo mexeriqueiro? Não te associes com quem fala demais. Para quem tem a língua solta, a língua frouxa, fala inconsequentemente, fala demais, sem medir, né, as consequências do que fala. Então, a recomendação bíblica é você se afastar dele. Você pode até não cortar totalmente o relacionamento, especialmente se for alguém da família. Aí é a terceira guerra mundial dentro da família, né, se você fizer isso. Mas você pode não estar associado a ele, você pode não demonstrar afinidade a alguém, seja um familiar, seja um amigo, até irmão da igreja. E eu conheço até colegas pastores que têm a língua solta, têm a língua frouxa, e isso é complicado, né? Porque ainda mais pastor que tem muito conhecimento de situações, né, para poder orar e aconselhar, né? Então o pastor acaba tendo muitas informações. Se ele tiver a língua frouxa, aí já era, né? Ele se torna não confiável e o ministério dele pode até cair, né? Pode até terminar abruptamente. Ele pode criar problemas sérios na vida de muitas pessoas, inclusive na própria igreja, né? Então, o mexeriqueiro revela segredos, portanto, não te associes com quem fala demais. Então, observe, tenha um posicionamento crítico. Não seja você o mexeriqueiro que fala demais. Então, você tem que se autopoliciar, né? Tem que se autocensurar para você falar de menos, que é o que mais importa. Falar apenas o suficiente, na verdade, né? E pedir a Deus também para te dar discernimento para você reconhecer. Se você está muito próximo de alguém que fala demais, que é mexeriqueiro, para você ter forças, força mental, para se afastar desse que fala mexericos. Porque você pode trazer problemas espirituais sérios para sua vida, porque Deus, a gente vai ver aqui na frente, Deus abomina o mexeriqueiro, tá? É uma abominação perante Deus. Então, estes textos mostram que a fofoca e a difamação corroem os vínculos mais fortes. A língua má destrói amizades, famílias e até igrejas inteiras. O único boato pode destruir a honra de alguém construída por anos. Isso é muito comum hoje, né, com a internet, né? A tal cultura do cancelamento, onde você cancela aquilo que você não gosta, cancela pessoas que você não gosta e pode até gerar morte, literalmente.
De vez em quando eu vejo na internet notícias de alguém que espalha uma fake news, né, que é o termo da moda, que espalha uma notícia falsa, uma fofoca, né, uma difamação, que depois se mostra ou se prova inverídica. Mas olha o tempo de destruição da ação dessa difamação. E já teve casos onde alguém tirar a própria vida. Teve uma adolescente que, por uma difamação na internet recente envolvendo o Whindersson Nunes, ela acabou tirando a própria vida porque quem fez a fofoca ali foi um site especializado em fofoca na internet, de um viés político até diferente da que a moça professava, né. Então ela era adolescente, ela foi fraca emocionalmente e outros fatores ali, né, provavelmente, e ela tirou a própria vida, devido à fofoca que fizeram, com ela envolvendo o Whindersson Nunes, né, que é um famoso aí da internet. Não foi ele que fez a fofoca, foi o site que criou a fofoca e espalhou, né, para poder gerar like, gerar views e gerar dinheiro, né. Enquanto isso foi prejudicial, destruiu a vida de uma adolescente. E a mídia, finge que não aconteceu nada, né. Mas enfim. Vamos ver aqui como Deus abomina a língua mentirosa e enganadora, porque de fato ela é destruidora e tudo que destrói não faz parte, né, do coração do próprio Deus. Então, Deus de fato, a palavra é essa aqui, ó, abomina a língua mentirosa e enganadora. Então, se você estiver praticando a lachorrará, a língua má, você pode estar sendo alvo dessa abominação de Deus. Então é coisa muito séria, né? Você realmente levar a sério o que de fato esse pecado é. Você tem que levar esse pecado da língua má a sério. E por isso eu me despertei para fazer esse estudo, né? Foi lidando com a minha própria vida, né? A minha própria vida espiritual. E eu tive um, assim, um despertamento espiritual para eu me policiar na minha própria fala frouxa, né? Na minha língua frouxa. Então, não é fácil, eu tenho que me policiar, assim como todo ser humano, né? Tiago mesmo disse que quem consegue dominar a própria língua domina o mundo inteiro. E, de fato, ele, né, ele falou a verdade ali, né? Como todo o texto da palavra de Deus, né? Então, vamos ver aqui algumas passagens que falam o quanto Deus abomina a língua mentirosa e enganadora também, né? A língua má. Um deles é muito conhecido, é Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Tem um trecho aqui, que é o trecho que mais nos interessa, ele está já transcrito aqui na apostila, mas eu quero ler o texto inteiro para você conhecer, tá? Então eu vou ler aqui novamente, a nova Almeida atualizada, Provérbios 6, 16 a 19, que diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Então ele odeia 6 e detesta a sétima. Claro que na verdade ele detesta tudo, né, ele odeia tudo que vai aparecer aqui. Mas essa fórmula aqui poética também de Provérbios é uma fórmula que está enfatizando a última, tá bom? Não é não é que ele odeia mais, é só uma ênfase que dá aqui pelos princípios, né, e pelo interesse também do autor, né, no caso Salomão. Então, preste atenção. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Aí vamos começar a conhecer as 6 coisas que ele odeia, né? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal,
testemunha falsa que profere mentiras. Essa é a sexta, tá? E a sétima e última, que está dando mais ênfase aqui, o que semeia discórdia entre irmãos. Aqui na Nova Almeida atualizada diz discórdia, né? Mas da Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Corrigida, traz aquele que semeia contendas entre irmãos, tá? Então, contenda, discórdia, é aquele que semeia, por quê? Porque a ideia aqui é de semear. Porque é a pessoa que voluntariamente e intencionalmente sai jogando sementes no meio da rua como semeador, né? Que prepara o solo, intencionalmente ele prepara tudo, escolhe bem a semente do que ele quer plantar para poder depois ter frutos. Ter os frutos da colheita daquilo que ele plantou, né? Depois de um tempo, geralmente depois de um ano. Então, o que a gente percebe aqui é, de fato, que é aquele que se dedica à língua má, ele sai semeando, mas semeando uma péssima semente, que é a maldade, a crueldade, semeando o assassinato de reputações, semeando cancelamentos de internet. É aquele que faz isso de modo intencional, por isso não tem desculpa para ele. Ele não vai ter como se justificar perante Deus no dia do juízo final, porque ele fez de modo intencional. E preste atenção, isso aqui acontece todos os dias na nossa própria vida, né? A gente acaba falando algo que não deve, em vez de ficar calado, ou em vez de abençoar, que ainda é melhor, né? É uma forma de equilibrar e de tirar essa questão das consequências da língua má da nossa própria vida espiritual. Então fica aqui a dica, que Deus abomina 7 coisas listadas aqui em Provérbios 6. Então, o destaque litúrgico aqui, né, poético, a última que é aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então, para você ver como que Deus leva isso a sério, né? Levítico 19, versículo 16, e eu fiz uma exegese muito completa, usando aquele meu método, né, que você conhece, que se você comprar meu curso você vai aprender a fazer, mas eu fiz uma exegese completa da Lashon Hara e Lashon HaTov no meu canal do YouTube, tá lá. Um recorte de uma aula que eu dei para os meus alunos de hebraico. Então, vale a pena você conhecer essa exegese, tá? Baseada nesse versículo aqui, que diz: Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Olha que interessante, né? Interessante no sentido de conhecimento. Aquele que é mexeriqueiro, que anda fazendo mexericos, que anda fazendo fofoca, não é? Primeiro tem uma proibição explícita aqui na lei, né, aqui é lei, Levítico é lei. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, ou seja, faz parte de todo o aspecto legal do Antigo Testamento, essa questão aqui do mexerico, da fofoca, né, da maledicência. E depois o texto continua: não atentarás contra a vida do teu próximo. Sim, porque quando você faz a lachorrará, é como se fosse um atentado contra a vida do teu próximo. Aqui é o mesmo nível de assassinato físico. Quando você produz o assassinato de reputação, o assassinato psicológico, né, e você desconstrói a pessoa, você joga a pessoa no chão, né, a nada, é uma violência emocional, espiritual, social, até espiritual, né, mas é um ato de violência. Tanto que ele atrelou aqui, ó, aquele que faz mexerico com aquele que atenta contra a vida do próximo. E depois ele termina aqui falando: Eu sou o Senhor. Por que que ele deu ênfase dizendo: Eu sou o Senhor? Porque quando é que o Senhor aqui é o tetragrama, tá? É Adonai, é Vé, é Yahweh, Yahweh, enfim, né?
para a tentativa de entender a pronúncia do tetragrama sagrado. É o nome dele revelado. Então, o nome de Deus revelado no contexto de aliança com Israel é um atestador daquilo que ele falou. É também uma forma de enfatizar aqui no texto da lei. Então, eu sou o Senhor, eu sou santo, eu mandei você prestar atenção nisso. E o que é para prestar atenção? Não fazer fofoca no meio do povo de Deus, no meio da família, da sociedade, dos vizinhos, da igreja. Não é só o povo de Deus aqui, mas no meio do seu povo, aquele que é próximo a você, aquele que você tem influência. Não falará mexericos, não falará fofocas, porque isso traz problemas sérios para a sua vida espiritual e é tido como Deus, é encarado por Deus como um assassinato, um atentado contra a vida de alguém, tá? Então é muito sério, né? A gente não está brincando aqui não, é coisa muito séria, tá? Êxodo 23, versículo 1. Não espalharás notícia falsa. Tá? Fake news aqui, né? Notícia falsa. Não te aliando ao ímpio para seres testemunha injusta. Então, você não pode se aliar àquele que é ímpio, àquele que não tem valores cristãos. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não pode concordar com quem não tem valor cristão. Pelo menos concordar em tudo, né? Um detalhe ou outro, talvez até dê para você convergir na mesma ideia e concordar. Mas, de um modo geral, a pessoa que é ímpia, o ímpio aqui, ó, é aquele que é intencionalmente maldoso. Não é aquele que cometeu um pecado, deslize, né? Sem querer, como diria o Chaves, né? Sem querer, querendo. Mas o ímpio é aquele que intencionalmente ele quer fazer o mal. A intenção do ímpio é amar desde o começo, desde o nascedouro no coração, né? Então, não te aliando ao ímpio para seres testemunha injusta, testemunhar injustamente contra alguém, para praticar a injustiça. Aqui é uma situação de tribunal, né? De julgamento. Então, quando você sabe que o réu, né, no julgamento não fez uma injustiça, ele não errou, ele não cometeu crime nenhum, mas aí porque você tem interesse da parte que está movendo contra o réu, né? Tem interesse, pagar alguma vantagem nisso, algum dinheiro, propina, né? Isso chama-se propina. Então, você é proibido pela lei de Deus de não espalhar notícia falsa, você é proibido de fazer isso, e de também ser arrolado como testemunha falsa para provocar injustiça, numa situação de julgamento, né? De juízo. Então veja como a Bíblia de fato leva a sério tudo isso, né? Deus simplesmente odeia a língua má. É simples assim. Ele odeia a língua má porque ela é uma expressão muito séria, do pecado, né? Então Deus odeia o pecado, por isso Deus odeia a língua má, tá? Então, 3 textos aqui que fundamentam esse ódio divino contra a língua má. Bom, esses mandamentos mostram que a maledicência é pecado grave aos olhos de Deus, comparável ao derramamento de sangue, que é o que eu provei na exegese aqui de Levítico 19, versículo 16, tá? Tá provado lá, se você quiser tirar a prova, vê lá no meu canal do YouTube o meu vídeo com o recorte da aula sobre Lashon Hará e Lashon Hatov, tá bom? Tá lá já. Então, esses mandamentos mostram que a maledicência é pecado grave aos olhos de Deus, comparável ao derramamento de sangue. O mexerico é visto como uma forma de violência verbal que atenta contra a vida social e espiritual do próximo, tá?
Tem mais assuntos aqui, mas devido ao nosso tempo, eu já quero liberar aqui para o pastor Aderson, né? Depois desse tópico 2 aqui, para ele poder abrir o espaço para perguntas e respostas, tá bom? Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz. Estou aqui com o óculos da Cris. É, querido, quero dar bom dia aí para alguns irmãos que estão conosco, a Zilmar Guimarães, que está aí conosco também. Temos mais outras pessoas que estão assistindo, a própria Cris está lá assistindo também. Amados irmãos, esse é o espaço que nós abrimos para fazer perguntas, né? Se você tiver alguma pergunta, quero convidá-lo aqui, possa fazer a sua pergunta. E eu estava aqui, você pode fazer pelo chat mesmo, tá bom? E eu estava aqui vendo, né, a questão da a língua que pode matar reputações, né? E eu achei interessante, reverendo Davidson, que me parece que nos últimos dias muitos crentes não têm vigiado nessa questão e às vezes se comportam igual aquele que não tem Cristo, né, como um direcionador, e aí acabam difamando, acabam matando a reputação de uma outra pessoa, né? E como é que é isso? Como é que ele faz para ter esse insight de que esse caminho, como a gente está vendo aqui, não é um caminho bom, né? Aliás, Deus detesta esse caminho, né? Por exemplo, é diferente da pessoa de internet, né, que participa de algum movimento de boicote a algum produto, alguma empresa, e até a influência, né, dos influencers que tem existido hoje na internet, né, daqueles que fazem fortunas influenciando alguém ou muitas pessoas, e quanto mais influencia, porque entenda, influenciar é liderar. Então, se alguém se coloca como influência na sua vida, é alguém que é o líder da sua vida, entende? Então, todo ser humano ele é influenciado por alguém ou por muitas pessoas. E sempre há alguém que exerce uma influência maior do que outras de influência menor, né, na vida de alguém. Então, entenda o que eu estou dizendo. É um instrumento legítimo você boicotar o produto de um influencer famoso, de uma empresa que defende até uma moral anticristã, que vai atacar a fé cristã, que defende movimentos que são notoriamente anticristãos. Então, você boicotar é você aderir ao movimento de não comprar, não usar determinados produtos, nem que seja apenas por um tempo, para que a marca, se esse boicote for generalizado e o povo aderir em massa ao boicote, a marca ou o influencer vai sentir. Teve um influencer famoso aí que recentemente estava envolvido muito com política, do lado que eu considero um lado maldoso, e ele acabou recebendo o boicote da marca que anunciava com ele, parou de anunciar, e ele perdeu muitos clientes e perdeu muita influência, né? Graças a Deus ele perdeu influência. Mas ele ainda está ativo, ele ainda influencia, embora em escala menor, né? Então é muito importante você participar de boicotes, é um instrumento legítimo, é bíblico, tá bom? É bíblico no sentido de que não fere a Bíblia, não que a Bíblia fala sobre boicote, não fala, claro. Mas não fere nenhum princípio da Bíblia você participar de um boicote a empresas, produtos ou até a influências de internet, tá? O que a Bíblia se refere aqui é maledicência, é você falar mal, é você ser maldoso, porque a maledicência ela só brota na sua boca depois que o teu coração está cheio disso. Então, se o teu coração está cheio de maledicência, você vai falar palavras maldosas, tá? É o cancelamento, ainda mais um cancelamento injusto. É, por exemplo, quando você começa a xingar a pessoa, ou não precisa nem xingar, só em você
criar um falso testemunho contra uma pessoa e até provocar atos de violência, porque uma pessoa pode ser linchada no meio da rua. Por exemplo, se você espalhar na internet uma notícia falsa de que o cara é pedófilo, por exemplo, né? É uma notícia falsa, ele não é. Mas porque você tem ranço dele, porque você foi decepcionado com ele de alguma forma, então você inventa um negócio desse, coloca na internet, e se pegar, né, se o povo viralizar mesmo, essa pessoa ou se mata, ou ela pode ser morta na rua. Ah, o povo pode linchar uma pessoa dessa. Pode, no mínimo, haver processo judicial, devido à calúnia e e difamação, né, que é o aspecto também previsto em lei, na nossa lei civil, né, no Código Civil e também, né, dependendo do caso, envolve até o Código Penal, se cometer um crime, né, junto com a calúnia, a difamação. Então, no mínimo, você vai ter problemas judiciais se você praticar muito a lachorrará, vai te livrar, né, se você evitar praticar a lachorrará, isso vai te trazer até benefícios financeiros nesse sentido, de você não se envolver em processos milionários que vai prejudicar muito, né, a sua vida. Então, pega leve, né, vai devagar, não pratique a lachorrará, é a melhor forma de você se precaver contra, dividendos espirituais, físicos, emocionais e até financeiros também, tá bom? Verdade. E é interessante porque, por exemplo, eu tenho percebido, e eu faço um recorte aqui, Reverendo Davis, daquilo que o irmão compartilhou conosco nessa manhã, a respeito da criação de falso testemunho. Parece-me que isso tem aumentado muito e principalmente tem aumentado muito no meio evangélico, de pessoas que, por algumas circunstâncias que a gente não sabe, mas elas acabam dando um mau testemunho, né? Como que a gente combate isso? De que maneira a Então, gente combate isso? como pastor, a gente acaba sabendo de algumas histórias, né. Tem um caso aí de uma situação que uma irmã de igreja, separou do marido, né, a separação não foi uma separação tranquila, ela não foi uma separação amigável, foi um divórcio conturbado, as pessoas envolvidas não se perdoam, entendeu. Cada um está tentando seguir a sua vida como dá, mas não houve perdão ali, e os 2 são crentes, hein. Não houve perdão, entre o ex-casal e, sempre que podem, um fica falando mal do outro, não é? É dor de cotovelo também, né? A pessoa acaba falando mal e usando a língua má para difamar ainda mais o desafeto, no caso aqui, de uma separação, né, de um divórcio. Então é preciso ter cuidado até nisso, né, purificar o nosso coração, purificar a nossa língua, para que a gente seja cristão até numa hora de crise como o divórcio. Ninguém está livre, né, de enfrentar um problema assim. Mas você pode, lidar com o problema de modo cristão, de modo prático, de modo menos conturbado e pacífico também, né, sendo pacificador, em qualquer situação, seja ela qual for, tá bem? Tem que abrir o microfone, pastor Aderson. Verdade, verdade. São questões assim que infelizmente estão aí muito eh, vigente nesse momento, né? E nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos, creio eu, fazer aquela oração que o salmista, Salmo 139, ele fez, né? Sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, veja aí se há alguma coisa que esteja destoando da tua vontade, veja aí se tem um sentimento totalmente contrário e me corrija ou nos corrija para que nós possamos
seguir em frente, né? É o desafio para nós cristãos de hoje, porque nós estamos aí imersos na rede social, quer queiramos ou não, mas a rede social ela está aí presente, citando várias coisas, quer fake news, quer questões verdadeiras, e de alguma maneira ela acaba aí nos influenciando, ou de alguma maneira elas acabam contribuindo para alguns pensamentos até mesmo equivocados, e nós precisamos manter a centralidade, e aí percepção pessoal do pastor Aderson, que é eu mantenho a minha centralidade à medida que eu também consigo e invisto na meditação na palavra de Deus, que ele vai me dando centralidade, ele vai me permitindo até mesmo discernir, distinguir, né, quando eu estou pendente, seja para um lado ou seja para um outro. Muito bem. Fiz a minha pergunta, né, não tivemos mais nenhuma pergunta. Quero convidar então o reverendo Davidson para que faça suas considerações finais e logo depois ore por nós, tá bom? E já agradecendo mais uma vez por sua presença aqui junto conosco. Muito bem, obrigado, pastor Aderson, né? O meu conselho aqui é o que eu estou tentando seguir na minha vida espiritual também, é vencer a Lachorrará. Como você vai vencer a Lachorrará? A gente vai chegar aqui no estudo, a gente vai chegar lá. Mas, em geral, a gente vence a língua má, primeiro, se policiando para você falar menos e, portanto, errar menos, né? E escutar mais e falar só o suficiente, especialmente brincadeiras que não convém, né? Você tem que ser policiado, não tem jeito. É um autopoliciamento, né? E, além disso, também você vai tentar praticar a Lashon Hatov, que a gente ainda vai estudar aqui, que é a língua boa. A língua que, em vez de amaldiçoar, abençoa. Então, o trabalho é duplo. É você deixar de usar a língua má e se esforçar intencionalmente para usar a língua boa. Mas a gente vai aprofundar essa solução ao longo dos nossos estudos aqui. Tá legal? Na próxima semana ainda, vamos continuar com a Lashon Hara, até fechar, esgotar ali o conteúdo da língua má. Aí depois a gente parte para a língua boa e, enfim, com a gente colocar em prática, né, esse esforço pela não evitar a maledicência e praticar o ato de bendizer, né, de falar bem. Tá legal? Então, continue com a gente na próxima semana. Não deixe de acompanhar os nossos estudos aqui, que ele é muito importante e muito sério para a sua vida espiritual e também, né, para a própria vida dos outros também. Muito bem, vamos orar então, né? Para nós te exaltamos, por estarmos aqui para mais uma aula. Aula essa onde falamos sobre a língua boa e a língua má. Temos ênfase hoje à língua má, para que a gente entenda com os seus olhos a gravidade do pecado da maledicência. Trata conosco, nos ajuda a não termos uma língua corrosiva, a não termos uma língua destruidora, mas a cultivarmos uma língua abençoadora para muitas vidas. Pedimos a Ti isso, tanto a consciência despertada o tempo todo, quanto também, Senhor, eu te peço que nos dê instrumentos para que possamos tomar a nossa própria língua. Então, cuida da gente durante o restante dessa semana e também já entrando nas etapas finais do ano, pedimos a tua graça renovada, a tua misericórdia e a tua bênção sobre a nossa vida. Assim eu coloco tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Estamos encerrando então a nosso estudo, Lashon Hara e Lashon Hatov. Retornaremos então, como o reverendo Davidson muito bem colocou, na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos novamente. Eu quero lhe convidar para que vocês possam estar compartilhando o link, né? Compartilhe o link, o reverendo Davidson compartilha, ele já também está pegando e colocando lá no canal dele. Isso aí é de suma importância para Isso que aí. seja o canal se torne conhecido, ambos os canais, melhor dizendo, né, se tornem conhecidos
porque nós queremos, na verdade, ser uma referência, mas uma referência saudável da pessoa e obra de Cristo Jesus aqui na Terra, através das nossas vidas. Shalom a todos. Obrigado mais uma vez, Reverendo Davidson. Amém. Shalom a todos.